Então, na glicogênese, várias moléculas de glicose vão contribuir com a síntese do polímero de glicose com o glicogênio. De que forma as reações da glicogênese acontecem? Inicialmente, a glicose livre sofre a ação da hexoquinase, a primeira enzima da via glicolítica, com fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato. Para isso, é necessidade de se utilizar uma molécula de ATP. A glicose 6-fosfato pode ir para diversas vias, para a via glicolítica, para a via das pentoses, para a síntese de glicogênio, ou pode ir para a sua degradação completa. Ao seguir pela via da degradação da glicose, ela sofre a ação da fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase é uma enzima que vai trocar o posicionamento do grupamento fosfato da hidroxila do carbono 6 para a hidroxila do carbono 1, dando origem à glicose 1-fosfato. Posteriormente, a enzima UDP açúcar pirofosforilase vai trocar esse grupamento fosfato, vai sair o grupamento fosfato e vai ser adicionado a essa mesma posição um nucleotídeo de UDP, uridina difosfato. Então nós temos aqui a uridina difosfato ligada à glicose. Essa é a forma ativada da glicose, essa é a forma que a glicose é transportada para a síntese da molécula de glicogênio. Posteriormente, a glicogênio sintase, a enzima que sintetiza o glicogênio, consegue reconhecer a glicose ativada na forma de UDP-glicose e acrescenta a glicose do UDP a uma molécula de glicogênio pré-formada. Então, nós temos que ter uma molécula de glicogênio pré-formada e nessa molécula irão ser acrescentadas novas moléculas de glicose para aumentar a cadeia de glicogênio. Detalhe: a glicogênio sintase acrescenta moléculas de glicose apenas numa configuração, na configuração alfa 1,4. Então, todas as moléculas de glicose que entrarão na glicose via glicogênio sintase serão ligadas umas às outras através da ligação alfa 1,4. Então, nós estamos vendo aqui como isso acontece. A glicogênio sintase ela recolhe a glicose que vem carreada pela UDP. Nós temos aqui um nucleotídeo de UDP que está carregando a glicose. A glicogênio sintase retira o UDP e acrescenta essa glicose a uma extremidade, a extremidade não redutora da molécula do glicogênio. Então, a gente tem a molécula do glicogênio, a glicogênio sintase vai acrescentar essa glicose a essa extremidade aqui, que é a extremidade não redutora da molécula do glicogênio, alongando assim a molécula do glicogênio em várias moléculas de glicose. Entretanto, a glicogênio sintase ela não consegue fazer a ramificação do glicogênio. A glicogênio sintase simplesmente acrescenta outras moléculas de glicose em configuração alfa 1,4. A configuração ou a ligação glicosídica alfa 1,6 ela não consegue. Isso fica a cargo de uma outra enzima chamada enzima ramificadora ou enzima de ramificação do glicogênio. O que é que essa enzima ramificadora faz? Ela quebra um fragmento de glicose, ela quebra um fragmento do glicogênio, um fragmento de mais ou menos 6 a 7 resíduos de glicose da extremidade não redutora, e esse fragmento ele vai ser acrescentado a mais ou menos 4 resíduos internamente no glicogênio, como nós estamos mostrando aqui. Essas glicoses aqui em branco são os 6 a 7 resíduos de glicose que a enzima ramificadora vai partir. Ela vai levar esses resíduos de glicose para uma extremidade, ou melhor, para um posicionamento mais interno na molécula do glicogênio, a mais ou menos 4 resíduos de glicose do ponto onde ela partiu a ligação glicosídica, fazendo com que essa extremidade aqui seja uma ramificação do glicogênio. E a enzima ramificadora, além de quebrar essa ligação, levar esse fragmento do glicogênio, também procede com a formação da ligação glicosídica alfa 1,6. Então, a formação da ramificação fica por cargo da enzima de ramificação do glicogênio. Entretanto, como eu havia falado para vocês, a glicogênio sintase ela não consegue sintetizar uma molécula do glicogênio
sem que haja um glicogênio pré-formado, sem que haja algumas moléculas encadeadas, sem que haja pelo menos 8 resíduos de glicose. Então, para se iniciar a síntese do glicogênio, há necessidade de uma outra enzima chamada de glicogenina. Então, glicogenina ele inicia a síntese do glicogênio a partir simplesmente da glicose carreada pelo nucleotídeo de UDP. A glicogenina possui uma tirosina na posição 194, que é fundamental para a sua atividade catalítica. Como é que isso acontece? A glicogenina, nós estamos vendo aqui, a sua tirosina 194, consegue atrair eletrostaticamente a glicose, que foi carregada pelo UDP, partindo essa ligação, fazendo com que a glicose se ligue à glicogenina via tirosina, essa tirosina 194, liberando o UDP. Posteriormente, essa molécula de glicose que está ligada à glicogenina atrai uma segunda molécula de glicose, que também está sendo carregada pelo UDP. O UDP sai, a molécula de glicose se liga, formando aí um disacarídeo. Isso prossegue por mais 6 vezes, são 6 repetições, formando pelo menos um resíduo de 8 moléculas de glicose encadeada, que seria o primer, seria o iniciador da molécula do glicogênio. Seria mais ou menos assim. Nós temos aqui a glicogenina, aqui o resíduo de tirosina, ligou a primeira glicose, certo? Ligou a primeira glicose, ligou a primeira glicose, vai ligar aqui a segunda glicose. A glicogênio sintase também participa, né, da interação com a glicogenina. Ela não sintetiza o glicogênio por enquanto, porque ele só começa a agir a partir de 8 resíduos de glicose. Entrou aqui o segundo resíduo de glicose, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo resíduo de glicose, todos eles inseridos pela glicogenina. Quando o glicogênio já está grande o suficiente, tem pelo menos 8 resíduos de glicose, aí a glicogenina se dissocia, a glicogênio sintetase prossegue com a síntese da glicose, acrescentando as moléculas de glicose a partir do UDP glicose, e prossegue com a formação da cadeia até que haja ação da enzima ramificadora para acrescentar as ramificações alfa 6. Então, a primeira molécula que vai iniciar realmente a síntese do glicogênio é a glicogenina. Até 8 resíduos de glicose, quem funciona é só e somente só a glicogenina. A partir de 8 resíduos de glicose, nós temos a ação da glicogênio sintase, que vai sintetizar toda a cadeia principal, todas as ligações alfa 4. A cada 6 ou 7 resíduos de glicose formados pela glicogênio sintetase, nós temos a quebra pela enzima ramificadora desse fragmento e a veiculação ou transporte desse fragmento para um posicionamento mais interno do glicogênio, formando assim as ligações alfa 6, formando assim as ramificações do glicogênio. Então, o metabolismo do glicogênio é um equilíbrio entre a síntese do glicogênio a partir de UDP-glicose e a degradação do glicogênio pela glicogênio fosforilase e pela enzima desramificadora, que vai quebrar as ramificações. Na ausência de glicose, nós temos a quebra do glicogênio. No excesso ou na abundância de glicose, nós temos a síntese do glicogênio. E essa regulação, ou essa homeostasia entre síntese e degradação, acontece principalmente promovida por hormônios, promovida por insulina e promovida também por glucagon. Qual seria então o balanço energético da produção de glicose a partir do glicogênio a partir da glicose? Então, nós temos aqui que a glicose 6-fosfato dá origem à glicose 1-fosfato, não foi gasto nenhum ATP. Glicose 1-fosfato se ligou com o UTP, formou o UDP-glicose, e esse pirofosfato liberado foi quebrado, o que realmente foi quebrado uma ligação de alta energia, que é a ligação do pirofosfato. Nessa quarta reação, o UDP-glicose doou a sua glicose para o glicogênio recém-sintetizado, aumentando assim a síntese do glicogênio.
aumentando a cadeia do glicogênio, e o DP voltou aqui para a sua função normal. E finalmente esse UDP glicose aqui ele vai ser recuperado pelo ATP. O ATP vai doar um grupamento fosfato e vai formar novamente o TP. Então, no fim das contas, o consumo real de ATP pela síntese do glicogênio foi apenas 1 ATP. O ATP dessa ligação do pirofosfato que foi realmente quebrado. Então, para cada glicose inserida na molécula do glicogênio, é gasto um ATP. Se a molécula do glicogênio tem milhares ou milhões de moléculas de glicose, nós teremos o gasto de milhares ou milhões de moléculas de ATP. Então, vocês notam que realmente o custo é muito alto. É muita energia para sintetizar glicogênio. Principalmente sabendo que em jejum nós conseguimos degradar, nós conseguimos utilizar os estoques do glicogênio em no máximo 24 horas. Então, o nosso organismo paga esse custo elevado da síntese do glicogênio simplesmente porque armazenar glicose é de fundamental importância e vital para a saúde de diversos tecidos e diversas células.